você corrigir o seu filho. Corrija o seu filho hoje, corrija o seu filho agora, para que o mundo não venha corrigir ele amanhã. Exerça o seu dever de mãe, exerça o seu dever de pai, e filhos, venha ser obediente à sua mãe e ao seu pai, para que você não sofra mais tarde. Sabe quando eu fui entender essas palavras? Parece clichê, não parece? Ai, dá ouvido para sua mãe, dá ouvido para o seu pai, ele sabe o que fala. Parece muito clichê isso, falar isso numa pregação, mas é a mais pura verdade. Ouvir, amado, quem já passou pela rua, ouvir quem já teve a experiência, ouvir quem já passou por lá, é muito diferente. Dias difíceis, agora você está educando, corrigindo, formando aquela criança com todo medo, com todo o receio do mundo. Primeiro emprego, o que eu vou fazer no primeiro emprego, mãe? O que eu vou fazer no primeiro emprego, pai? Esse é o dever da mãe e do pai. Educar o seu filho para a sua vida, formando, amado, proteção. Como tem mãe com instinto protetor, como tem mãe que abraça os seus filhos, como tem mãe que leva até na porta da escola. A filha fala assim: mãe, já está na porta da escola, volta. Não, a mãe vai até na porta da escola, espera abrir o portão, põe a criança para dentro, para depois ir embora. Quem já fez isso? A Rose fazia sempre, eu falava para ela: deixa o menino ir. Não, mas como é que faz? Sabe como é que o Samuel foi a primeira vez para a escola de bicicleta? Ele na frente e a Rose correndo de esquina em esquina. Aí ele andava mais uma esquina, a Rose ia mais uma esquina. Amor, e aí? Samuel foi para a escola de bicicleta? Foi, mas eu fui até lá atrás dele, amor. Amados, a mãe tem um instinto de proteção que é só ela que tem. Parece que vai cair uma bomba. Sabe aqueles drones? Tenho visto muito aqueles... como eu gosto muito de filme de guerra, né? Eu tenho visto muito aqueles vídeos de guerra que está acontecendo atualmente. E hoje a guerra hoje está tão difícil correr da guerra, que a tecnologia hoje é drone. Você já correu de drone, amado? Você já viu um vídeo de um soldado correndo de drone? Pesquisa lá para você ver. O soldado está dentro do buraco, 3 metros de profundidade, todo mundo lá dentro, quietinho. O drone está lá do alto, 200 metros de distância. Ele sabe que tem um buraco. Ele sabe que dentro daquele buraco tem alguém lá dentro. Amado, o drone chega lá. E o drone ele é pilotado por distância, por alguém que está no país. E o drone chega lá no buraco, seja ele 30 centímetros, aonde passa um ombro, os guerrilheiros estão lá dentro. O drone entra lá dentro e explode lá dentro, não tem como fugir. O soldado está andando, rastejando pelo meio da mata, com um mato nas costas, camuflado. O drone detecta o calor do corpo do ser humano, e o drone vai em cima dele, porque o drone tem o polo positivo e negativo, relou nele, o corpo rela o negativo, acionou a bomba, bau, acabou, rapaz, acabou-se a vida. Então o drone chega ali, hoje eles já não gastam mais dinheiro com aquele soldado indo e vindo, tanques de guerra, hoje são drones, a tecnologia hoje é drone. Você vê as pessoas correndo de um drone, não tem como correr de um drone. O soldado pega a arma e atira várias vezes, acaba a bala, o drone está para lá e para cá. Ele espera o soldado, amado, ele espera o soldado cansar. Ele espera o soldado cansar correndo, mas ele não sai da cola do soldado. O soldado cansa, senta, o drone vem e acaba com aquele soldado. Escrevendo essa ministração, eu lembrei desse relato e escrevi, porque sei do amor que uma mãe tem pelo seu filho. Ontem, assistindo esse mesmo programa, foi perguntado para uma mãe, que é mãe de uma artista, e ela falou: e aí, o que você faz pelo seu filho? Ela falou: eu sou capaz de qualquer coisa pela minha filha. Eu sou capaz de qualquer coisa pela minha filha. Alguém já falou assim: fala mal de mim, mas não fala do meu filho. Já aconteceu isso? Não, irmão, você fez isso comigo, faz comigo, mas não faz com meu filho. É o instinto protetor da mãe. A mãe, ela tem esse jeito protetor dela. Amado, e se você tiver uma mãe que nem a Rose, você está lascado.
Pensa numa mãe que protege. Pensa numa mãe que protege. Mas essa é a função da mãe. Essa é a função da mãe, criar os seus filhos e criar bem os seus filhos, proteger os seus filhos como uma joia, como um soldado protege o seu posto de guarda. Cuidar bem do seu filho. Cuidar bem do seu filho, protegendo ele das más falas do mundo, das más informações, dos maus exemplos. Proteger o seu filho. Proteger o seu filho. Ser mãe é receber um dom. Amém ou não amém? Ser mãe é você receber um dom. É você fazer aquilo que você nunca aprendeu. Alguém aprendeu a ser mãe? Tem gente que é mãe muito cedo. Tem gente que é mãe na idade de ser irmã, às vezes, da sua filha. Por tantas coisas, amado, por tantos contextos. Vida sem Jesus. Por tantos contextos. Mas a vida da mulher, ela precisa entender que é um dom ser mãe. Parece que quando a mulher, ela se torna mãe, é como se ela recebesse um kit, é como se ela recebesse uma virtude do alto, para que ela assim, então, desempenhasse o papel de uma mãe. A mãe, ela é uma coisa muito interessante, ela recebe um ser que nasce, e para a cabeça dela, é um ser que vai nascer para ser eterno. Não é assim, a gente nasce para a gente enterrar os nossos filhos, para nós enterrarmos os nossos filhos. Nós temos os nossos filhos para essa ordem. Então dizem, um texto muito conhecido, que dizem que cada criança que nasce, é como se fosse um telegrama, é como se fosse uma carta em branco de Deus, anunciando ao homem, que Deus ainda o ama. Olha só essa frase. Quando então nasce uma criança, é como se Deus enviasse para a terra uma carta em branco, mostrando para o homem que Deus ainda o ama. Amado, você já imaginou na possibilidade de que, se Deus quisesse, a partir de hoje, as mulheres não teriam mais filho? Imagina comigo como seria. A partir de hoje, não teremos mais gravidez, não teremos mais filhos nascendo. Imagina comigo que caos seria. Nós teríamos, amado, cerca de 60, 70 anos pela frente só. Não teríamos mais do que isso. Se Deus hoje quisesse exercer o seu poder assim, e colocasse para a humanidade, não terá mais a mulher o poder de ter filhos. Mas Deus, como Ele nos ama, Deus, como Ele é bondoso, Deus, como Ele é amor, Ele concede à mulher o dom de ser mãe. E o dom de ser mãe, amada, você precisava ficar muito mais do que alegre por isso. Porque ser mãe é um dom divino. Tenha certeza que todos nós somos filhos, amém? Todos nós somos filhos. Mas todos nós temos essa certeza que somos filhos. Todos nós temos essa certeza de sermos filhos. E todos nós temos a certeza de que temos uma mãe. E alguns de nós até mais que uma mãe. Tem pessoas que são criadas pelas suas avós. Tem pessoas que são criadas pelas suas tias. Tem pessoas que são criadas pelas suas irmãs. Mas todas essas com funções de mãe. Todas essas com a melhor das intenções de mãe. Pastor, mas eu não tive a minha mãe. Pastor, eu não tive alguém que estivesse ao meu lado com uma figura de mãe. Não fui criado pela minha mãe. Talvez você não foi criado pela sua mãe, mas você teve do seu lado alguém com a figura cuidadora para você chamar de mãe. Então, mãe, nos dias de hoje, é algo que você precisava se alegrar muito por você ter tido esse dom. Tem pessoas que choram hoje porque não conseguem e não têm o dom de ser mãe.
isso é uma realidade muito perto de nós. Isso é uma realidade muito próxima de nós. Tem pessoas que às vezes estão do seu lado. Tem pessoas que eu tenho às vezes próximo de nós, que vem e fala para nós: pastor, eu não posso ser mãe. Pastor, ore para mim porque eu não posso ser mãe gerado do meu ventre. E isso é uma realidade muito próxima de nós. Seja no contexto de trabalho, seja no contexto da igreja, seja no contexto da família. E você vê, você tendo a possibilidade de já ter gerado 1, 2 vezes. E em nome de Jesus, você vai gerar, você que não gerou, você vai gerar, amém, amado? Espera achar o amado, espera achar o prometido aí, ter o seu casamento, e eu profetizo para você pelo menos uns 7, amém ou não amém? Então dê um aplauso em nome de Jesus aí, amado. Antigamente tinha isso, não era? Um monte de filho, 11. Antigamente era normal. Quantos você tem? Tenho 8, tenho 9, tenho 7. Hoje o máximo do máximo é 1. Hoje o máximo. Quantos filhos você tem? O máximo 1. Quantos filhos você vai querer ter, meu amigo? O máximo 1, no máximo. Amado, hoje nós vemos a geração de hoje, a gente vai vendo que eles estão sendo muito mais econômicos, até nesta área. Então nós temos a certeza, todos nós somos filhos, e nós sempre lembramos daquela pessoa que foi a figura da nossa mãe. Seja ela irmã, seja ela tia, seja ela avó, sempre você teve a figura de alguém do seu lado que cuidou de você como a sua mãe. E pode ter certeza, amado, na possibilidade que ela teve, mesmo dentro dos erros dela. Olha aí onde você está. Mesmo dentro das suas imaturidades, olha aí onde você está. Mesmo dentro das atitudes imaturas, dos erros, daquelas atitudes que ela queria, na verdade, acertar, mas ela errou. Mas olha onde você está, amada. A sua mãe te criou, mesmo dentro das suas possibilidades errôneas, ela te criou. É verdade que nós não tivemos, muito dentro dos nossos contextos de amigos, nós não tivemos os melhores exemplos de mãe. Nós vamos conviver e a gente vai ouvindo histórias e relatos que a gente vai falando assim: meu Deus, isso é mãe. Meu Deus, isso não é atitude de mãe. Mas meu querido, minha querida, Deus sempre teve a misericórdia da sua vida e te levou até perto de alguém para que você tivesse uma solução e uma saída para aquele momento e para aquela hora que você estava passando. Mas Deus nunca te deixou sozinho. Deus nunca te deixou sozinho. Deus nunca te desamparou. Pastor, eu não tenho a minha mãe, mas Deus nunca te desamparou. Pastor, eu não tive meu pai. Deus nunca te desamparou, querido. Deus nunca te desamparou. Mesmo ela não tendo conhecimento das Escrituras, olha o que eu escrevi, mesmo que ela não tenha o conhecimento das Escrituras, ela cumpriu princípios bíblicos, mesmo sem saber que eram princípios bíblicos, e por isso a bênção de Deus chegou até a sua casa. Pastor, mas por que o meu parente ele se enriqueceu e ele melhora? Porque ele tem cumprido princípios bíblicos que ele nem sabe que é princípios bíblicos, mas que ele cumpre. E a palavra de Deus, ela não é mentira, ela é verdade. Então ela cumpre na vida daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Ela não tendo conhecimento das Escrituras, mesmo assim ela praticou princípios da palavra que trouxeram benefícios para a sua vida. Você sabia que uma das causas e um dos motivos de uma família ir à ruína nos dias de hoje, deixa eu falar primeiro dentro do ambiente da igreja, é de uma mulher que não age com sabedoria dentro do seu lar, é de uma mãe que não tem sabedoria dentro do seu lar. Você sabia que uma das maiores causas de separação dentro do lar, mesmo estando casado? Deixa eu repetir: separação dentro do lar, mesmo estando casado.
separação dentro do lar, mesmo estando casado, é porque a mulher não tem sido sábia dentro do seu lar. É porque a mulher não tem exercido a sua função de mãe, de sábia dentro do seu lar. E tem trazido ruínas dentro da sua casa. Então, uma das funções mais lindas da mulher é gerar, é reconhecer que ela tem a possibilidade de gerar um ser dentro de si. Depois de alimentar, consolar, dar amor, proteção, educar, ensinar, por aí afora. A mãe, ela tem uma função primordial dentro do lar de uma pessoa. A mãe, quando o versículo diz que a mulher tola com a sua própria mão, derruba a sua casa, é que ela fala que a sua mão, a mãe ou a mulher, ela tem que ter ali o termômetro muito afiado dentro do seu lar. Não é verdade que quando o pai quer falar com o seu filho, a mãe tem um filtro, e a mãe ela tem um termômetro para poder falar a coisa certa, da maneira certa? Às vezes o pai não tem. Às vezes a mãe tem um jeito de chegar na filha e falar de uma maneira correta. Ela não vai ser omissa, ela não vai encobrir o erro, mas ela vai falar de uma maneira certa. Quantas mães e quantas mulheres terminam seus relacionamentos de mãe e de mulher porque não são sábias dentro da sua casa? Eu falei para uma advogada, eu falei para uma psicóloga, há muito tempo atrás, ela me contou 5 minutos da sua vida de noivado. E eu falei para ela, será que você não precisa pensar mais um pouquinho? Será que você não precisa pensar mais um pouquinho? Casou, dali a 2 anos separou. Casou, dali a 2 anos separou. A mulher, ela tem não é porque o companheiro não estava pronto, é porque ela não estava pronta. Nós temos, dentro da Bíblia, várias situações. Provérbios 22, 6. Livro de Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Quando a gente vai falando assim é porque a gente não achou, né? Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Versículo muito conhecido. Instrua a criança no caminho que deve andar. Amado, isso daqui não é dever do mundo. Isso aqui não é dever da creche. Isso aqui não é dever da escola. Isso aqui não é dever do trabalho. Isso daqui é dever da mãe e do pai. Do pai, instruir o filho no caminho em que deve andar. Amados, quantas crianças têm se perdido? Quantas crianças nós vemos pela rua chamando a bicicleta no grau? Já viu isso? Chama a bicicleta no grau. Primeiro começa na bicicleta, amado. Tenho muita tristeza em ver isso. Começa na bicicletinha, acaba com a bicicletinha, tira o freio, tira tudo, põe barulho na corrente, põe de tudo, tira, vai tirando. Instrua o caminho, a criança no caminho em que deve andar. Dever do pai, dever da mãe. É nosso dever ensinar a criança. É nosso dever colocar a criança no caminho. Ah, o meu filho fala para mim, pai, deixa eu faltar hoje na igreja. Eu falei, filho, negativo. Vai molhar esse cabelo no banheiro. Vai colocar um tênis nesse pé. Vamos para a igreja, filho. Não deixa, amado. Não deixa. Ah, pastor, mas você tem que saber, né, pastor? Pastor, tem que pegar leve, né, pastor? Pega leve, amado. Pega leve, porque o mundo não vai pegar leve, não. Pega leve você. Pega leve você, porque o mundo não vai pegar leve. Amado, é muito complicado nós trazemos um adolescente para a igreja. É muito difícil, eu que estou trabalhando há 6 meses com jovens, eu que estou trabalhando há 6 meses com jovens, tentando aprender a cabeça dos jovens, porque eu amadureci muito cedo. Eu acho que fui uma criança que passei logo pela idade e comecei a trabalhar cedo e peguei algumas responsabilidades cedo, casei cedo, tudo para mim foi cedo. E hoje, tentando compreender a cabeça dos jovens, não é fácil você trazer um adolescente, não é fácil você trazer um jovem, porque hoje o mundo brilha demais para eles.
As condições que o mundo dá para eles hoje, amado, não é fechar os olhos para o momento de hoje, mas é muito difícil você conseguir segurar um jovem hoje. Por que é muito difícil? Porque cada vez mais tem menos jovens sendo ensinados no caminho em que deve andar. Você sabia que hoje a maioria dos jovens, eu vi na estatística muito pequena dentro da igreja, são jovens que nasceram em berço cristão? Porque jovens que nasceram em berços cristãos já estão desviados. Você sabia que uma pequena parcela dela, ainda permanece de pé? E como é difícil no dia de hoje você fazer alguma ação, se é que tem como fazer uma ação. E ali a criança, você pode ter a oportunidade de formar dentro da criança um caráter cristão nela. Então isso daqui é para as mães, isso daqui são para os pais. Ensina a criança no caminho em que deve andar, porque ainda quando for velho, não se desviará dele. Amado, dê um aplauso a Jesus. Deixa eu falar agora com os filhos que estão na internet. Lá em 2 Timóteo 3,14. Depois que você é ensinado a andar no caminho de Cristo, depois que você é ensinado, é instruído, depois que você tomou ali a consciência do que é o cristianismo e o evangelho dentro do seu coração, mesmo que informe, dentro da sua personalidade, mesmo que informe, você precisa praticar isso que está em 2 Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois sabe de quem se aprendeu. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Hoje há uma desculpa muito grande para o cristão, seja ele uma idade avançada, de adulto, de jovem, adolescente, de poder esquecer esse versículo de tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Nós aprendemos, mas nós temos uma facilidade, do mesmo momento que nós aprendemos, nós esquecemos. Ao mesmo tempo que nós aprendemos a palavra de Deus, no mesmo momento nós viramos a esquina e nós esquecemos daquilo que nós ouvimos. Por quê? Nós ouvimos, nós não aprendemos e não guardamos no nosso coração. E a palavra diz que o quê? Guardei a palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quer diminuir, amado, o seu pecado? Quer diminuir as vezes que você peca, ou os pecados que você tem? Guarde a palavra de Deus no seu coração. Tenha a palavra de Deus no seu coração, amado. Medite nela dia e noite. A palavra de Deus, ela não é o Salmo 91, ela não é o Salmo 23, para ficar somente nele guardado na estante. A palavra de Deus é para ser meditada. Sabe por que existem muitos gabinetes hoje? Porque os crentes esqueceram de buscar na palavra de Deus. E são crentes que dependem de palavra somente do altar, depende do culto da quarta, depende do culto do domingo. Mas você que é mãe, você que é pai, ensina o teu filho no caminho em que dele deve andar. Porque, amado, Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, depois que você aprende, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe que as sagradas letras que podem tornar-se sábio para ti é salvação em Cristo Jesus. Quer ser sábio, amado? Guarde a palavra de Deus dentro do seu coração. Quer ser sábio? Não seja somente PhD, não seja somente PhD nas coisas que você pode estudar terrenamente. Queira também se inteirar nas coisas do céu, amado. Feche a porta do seu quarto. Procura ter uma intimidade com Deus, amado. Procura saber o que Deus quer falar com você. Pastor, mas eu estou tão fraco. Está fraco porque não tem buscado na palavra, amado. Porque se buscar na palavra, nós somos instrutores dos nossos filhos. Vamos para a Bíblia agora? Vamos para a Bíblia. Gênesis 21, versículo 13. Gênesis 21.
No entanto, também filho da escrava, farei uma nação, pois ele é descendência sua. 14. Da manhã seguinte, Abraão pegou alguns dos pães e um dos odres cheio de água e entregou a Agar. E ele colocou nos ombros dela e a despediu com o menino. E ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Vamos continuar. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto. Amado, ela estava andando. Deixa eu contextualizar para você. Deixa eu enfeitar para você. Essa mulher, ela sai da sua casa com o seu filho. E ela vai andar no deserto errante. Junto com o seu filho. E ela chega a uma determinada distância, que diz o arbusto, ela deixa o menino para morrer sozinho. E ela sai ao tiro de uma flecha, para não ver o menino morrer. Mas lembra comigo que está escrito no primeiro versículo do que nós lemos, o contexto é que ela deixou o menino para morrer. Mas o primeiro versículo 13 diz assim: mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Meu querido, tinha uma palavra sobre a vida desse menino. Tinha uma palavra sobre a vida desse menino que essa mãe abandonou para morrer. Tinha uma palavra sobre a vida desse menino que essa mãe deixa debaixo de uma árvore e ela vai uma distância de uma flecha para morrer. Só que na vida daquele menino tinha uma palavra, amado. Deixa eu profetizar na sua vida, abra sua mão. Existe uma palavra sobre a sua vida e não existe dificuldade nem deserto. Amado, abra sua mão. Eu quero que todos abram sua mão, em nome de Jesus. Amado, nós estamos num contexto de igreja, amado. E se você não concordar com essa palavra, nós vamos ter muita dificuldade. Porque essa palavra ela não é minha, amado. Respeite a palavra que é de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero, como homem de Deus, profetizar na sua vida. Tudo aquilo que você ouviu na sua infância, tudo aquilo que você ouviu 6 meses atrás em oração, ainda está de pé, porque você tem um pai que cuida de você, ainda que seja no meio de um deserto. Deus cuida de você. Dê um aplauso a Jesus, amado. Amado, honre sempre a palavra de Deus. Não honre a minha vida, não, honre a palavra de Deus, por gentileza. Tenha respeito pela palavra de Deus, honre a palavra de Deus, e assim a sua vida vai ser um sucesso. No entanto, também o filho da escrava farei uma nação. Olha só o que diz o versículo 1. Também o filho da escrava eu farei uma nação. Mas como que a mulher ouve que o filho dela também será uma nação grande, e agora ela deixa o filho dela para morrer e sai de perto? Amado, existem promessas na nossa vida que nós deixamos de lado e saímos de longe para não ver aquilo que está demorando a acontecer. Nós somos imediatistas e nós queremos que o filho que demora 9 meses para nascer da barriga de uma mãe, agora ele tenha a noção de tudo em 5 minutos. Nós queremos que em 9 meses que a criança demorou para nascer, e agora em 5 minutos de conversa ela compreenda tudo assim, ó. Não é assim, amado. Existem contextos da vida, e esse contexto de Agar, mesmo ela sabendo da parte de Deus que Ismael seria pai de grande nação, ela abandona o menino para morrer. Não abandone a sua promessa, meu querido. Não abandone a sua promessa, minha querida. Não abandone aquilo que Deus falou para você. Alguém falou para mim no 2º ano de cristão meu: Jefferson, eis que vejo você na frente de uma igreja. Eu não sabia nem o que era a frente da igreja. Eu achava que eu ia estar na frente de uma igreja capinando, pintando. 2 anos de cristão, irmão. 1999, meu amigo até hoje. Jefferson, eu vejo você na frente de uma igreja. Eu com 14 anos de idade. Não entendia nada. Não entendia nada. Para a glória de Deus, amado. 20 anos depois. Para a glória de Deus, amado, 22 anos depois, Deus está honrando a sua palavra até nos dias de hoje. Então não se importe, amado, se a palavra foi falada há alguns anos atrás. Você tem um Deus que sabe, e Ele é fiel para cumprir toda a promessa na sua vida, porque a palavra de Deus diz que operando Ele, ninguém impedirá.
Ninguém impedirá, amado. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Isaac amava Esaú porque saboreava as caças que lhe trazia. E Rebeca amava José. Certa vez, quando Jacó preparava esse contexto, ele fala conosco, Isaac amava Esaú porque saboreava de sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Você sabe muito bem da trama que houve aqui desses dois irmãos e sua mãe Rebeca. Ela fala então para que ele sujasse ali a sua veste de sangue e levasse até o seu pai. Amado, existe em cima do ombro das mães uma responsabilidade muito grande, que às vezes até de induzir o seu filho a um mal, pode chegar até o extremo de induzir o seu filho a fazer um mal, de induzir o seu filho a um caminho mau. E nós temos que tomar cuidado com os exemplos que nós estamos gerando dentro dos nossos filhos, os exemplos que nós estamos dando dentro dos nossos filhos. Então todos nós sabemos dessa trama que Rebeca monta, motivando, incentivando Jacó a enganar o seu irmão Esaú. E nessa trama, e que ela traz uma situação, um desgaste dentro da família muito grande. E tal posição de Rebeca, de mãe, de incentivadora, de formadora de um caráter, ela motiva então uma intriga, uma briga dentro dos irmãos, dentro ali dos seus irmãos. E dentro dessa briga surge então o assassinato. Olha só, amado, como uma mãe influencia, como uma mãe tem o poder de influência na vida do seu filho. Nós podemos ver que ela exerceu uma influência a ponto de trazer um prejuízo dentro dos dois irmãos. E isso é muito complicado, que nós vemos até nos dias de hoje. Mães que jogam os filhos contra os pais. Pais que fazem a cabeça dos seus filhos contra as suas mães. Mães que, ao invés de honrar o seu marido na posição de marido, de homem do lar, ela consegue trazer e induzir o seu filho dentro de uma briga, dentro de alguma coisa contra o seu marido. Mãe que de uma astúcia muito grande, uma esperteza, ela traz dentro da sua família um prejuízo e um desgaste que pelo tempo traz uma ruptura familiar. E isso é com o tempo, isso é silencioso. Basta você ligar a televisão e olhar nos canais de televisão. Mãe que tramou com o seu próprio filho a morte do seu esposo. Filha que tramou com a sua própria mãe a morte do seu pai. Amado, isso é cada vez mais frequente e mais próximos de nós. Então eu volto a dizer a você, mãe, ensina o caminho que deve andar, traga para a igreja, incentive sim, fale para ele que o lugar dele, para ele poder ser bem sucedido, é ao lado de Jesus. Não existe um sucesso pleno sem você estar ao lado de Cristo. Tudo é passageiro, tudo é passageiro. Nós temos a mãe também, chamada Joquebede, que agora, depois de um longo período, criando seu filho escondido, Moisés, ela não consegue mais esconder o seu filho, ela coloca junto ao leito do rio, e ali sai, vira as costas e vai embora. Passa ali então a filha do rei, e pode olhar, e o que acontece? Ela pega aquela criança junto ao leito do rio, pega aquela criança e pergunta para uma das suas servas, alguém da vizinhança, vamos dizer assim, para poder criar essa criança. A mulher reconhece e vê que é o filho de Joquebede, e fala para a filha do rei, olha, peraí, eu sei quem pode criar essa criança, então leve esse menino para ser criado. Amado, aquela mulher pega a criança, volta e entrega na mão da sua mãe.
Amado, o que é teu, retorna para a sua mão. Pastor, mas o meu filho está perdido há muito tempo. Pastor, mas a minha filha, eu não sei mais o que eu vou fazer com ela. Amado, eu quero orar pela sua vida nessa noite, que o meu Deus ainda está no controle de tudo. O meu Deus ainda está no controle de tudo. Pastor, mas faz 7 anos que eu não converso com a minha filha. Minha querida, comece a orar. Comece a buscar em Deus. Se o erro foi seu, procure consertar. Se o erro foi dela, em nome de Jesus, ela vai te procurar. Em nome de Jesus, amado. Estava longe, estava distante. Parecia que não tinha condição mais de ver o filho, mas levaram de volta o filho no colo da mãe. Minha querida, você está chorando porque o seu filho não veio te visitar no Dia das Mães? Você que está na internet, depois de muitos dias e meses, você está vendo essa palavra, e você está lembrando da data do dia das mães, que o seu filho não foi almoçar com você por causa de alguma coisa, de uma briga familiar, por causa de uma viagem, de alguma coisa, eu não sei. Minha querida, você tem um Deus no céu que te ama, você tem um Pai no céu que te ama. Minha querida, você está reclamando porque você não teve uma mãe para almoçar junto. Você tem um Pai no céu que ama você incondicionalmente. Parece muito comum falar isso, né, amado? É porque você não sentiu a dor de ouvir alguém falar isso para você. É porque você não sentou de frente com uma filha de alguém falando assim: pastor, eu ouvi isso da minha mãe, eu ouvi isso da minha mãe, e eu ouvi isso da minha mãe. Aí você vai entender o que é você passar um Dia das Mães sem ter uma mãe a quem abraçar. Mas eu quero dizer para você que você tem um Pai no céu. Você tem um Pai no céu que olhou por você. Você tem um Pai no céu que não te abandona nem um só segundo, meu querido. Nem um só momento o teu Pai te abandona. Pode a sua mãe esquecer de um filho, jamais o Cristo que está no céu te esquecerá. Aplauda Jesus, amado. Como não falar de Maria? Como não falar de Maria? A mãe agraciada. Agraciada. Lucas 1:30. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele lhe reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. O seu reino jamais terá fim. Amado, você imagina uma mulher ouvindo essas vozes de um anjo? Uma mulher que nunca conheceu um homem, uma mulher que nunca se relacionou fisicamente com um homem. E diga-se de passagem que nesse momento ela já estava prometida a José. Então aí mesmo que ela não poderia aparecer grávida, aí mesmo que ela não poderia ter a condição de gravidez, porque ela estava prometida para um homem, mas ela não tinha ainda se relacionado fisicamente com ele. Quem acredita no milagre de Deus? Quem acredita no milagre de Deus possa chegar na sua vida ainda essa semana. Ainda essa semana há um milagre de Deus preparado para a sua vida, meu amado. Eu não sei se é um resultado de um exame. Eu não sei se é um resultado lá na justiça do trabalho. Eu sei que existe um milagre vindo em sua direção. Existe um milagre. Existe um milagre. Existe um milagre. E o seu reino não terá fim. Capítulo 2, versículo 34. E Simeão os abençoou e disse: Maria, mãe do menino, tanto para a ruína como para o lamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição,
Versículo 35, também uma espada transpassará da tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maria então hospedou, Maria então teve em seu ventre o nosso Cristo, Maria então teve o privilégio de ser ali a mulher que gerou o nosso Cristo. E o que poderia uma pessoa humana gerar um Deus, gerar um filho do nosso Deus Altíssimo? Maria hospedou em seu ventre o Filho de Deus, o Deus encarnado na terra, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Alfa, Ômega, princípio, fim, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Esse é Cristo. Esse é o Cristo encarnado na terra, que veio por intermédio de uma mulher chamada Maria, agraciado por Deus, mas que Ele veio na terra para dizer para você que você não está sozinho. Quero dizer para você que está na internet, você não está sozinho. Existe um Deus do céu que olha por você. Existe um Deus do céu, amado. Existe um Deus no céu que olha por você, para depois vê-lo ser sacrificado em prol de muitos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, veio por intermédio de uma mulher, veio pelo ventre de uma mulher, e certamente Maria organizou junto à cruz do seu filho, gerado do seu ventre. Não foi uma aparição, não apareceu do nada. Uma mulher teve dor, uma mulher teve teve as contrações, teve tudo aquilo que uma mulher tem, e gerou o nosso Cristo. Uma mulher precisou vir aqui e ter a experiência. E agora você vê Maria, que teve a mesma dor que você teve, que teve as mesmas expectativas de um filho que nós temos. Afinal de contas, Maria, ela não sabia desse momento, e ela não gerou Jesus sabendo do momento da cruz. Nós não geramos filhos para poder falar para ele que existe um momento de cruz, mas ensina a criança no caminho em que deve andar. Talvez essa mulher de Deus seja a única das mães citadas cujo nome não faz jus a significado de nenhuma raiz que seja de rebeldia, porque Maria esteve junto de Jesus até o final. Até o final, olhando a morte de cruz do seu filho, sem nenhum sinal de virar as costas como seus amigos fizeram. A vida de Maria se resume na obediência, de cumprir aquilo que ela não entendia, mas aquilo que ela foi obediente a cumprir, que é o papel de mãe. Nós não compreendemos as dores que uma mãe vai sofrer quando ela vai ter o seu filho. Você não sabe o quanto vai sofrer quando existe um resultado negativo na vida de um filho. Primeiro concurso de robótica que o Samuel foi, que ele perdeu. Ele voltou para casa arrasado. Pai, nós perdemos. Deu o que fazer para falar para o Samuel que tinha outros concursos, que esse era o primeiro. Isso é tudo conversa, amado. Isso é tudo conversa. Você falar para o seu filho, olhando no rosto dele: filho, calma, levanta essa cabeça. É a mesma coisa de Deus olhar para você quando você tropeça. Deus olha para você e fala: calma, levante a sua cabeça, sacode a poeira, vamos embora, não é lugar de parar, amado. O amor de mãe, o amor de uma mãe é algo que dura para sempre. Amém ou não amém, amado? É duro falar isso, né?
O amor de uma mãe é um amor que dura para sempre. Como entender ou como explicar uma mãe que o filho matou, que o filho bateu, que o filho roubou a sua casa? E a mãe olha para o filho e fala assim: Deus te abençoe, meu filho. Como explicar esse sentimento? Como explicar um sentimento de uma mãe que é prejudicada em alguma coisa, e mesmo assim, 2 minutos depois, ela fala assim: eu te amo, meu filho, só para ter o filho do lado? Como explicar noites sem dormir, noites de prejuízo, mães indo de boca de fumo, mães indo conversar com o traficante para poder negociar dívidas, porque amam seus filhos? Ah, mas isso daí é coisa de mãe, amado. Critica não. Critica não, amado. Critica não, ore por ela. Ore por ela. Nossa, mas está buscando todo dia o marido na porta do bar. Será que ela não tem vergonha na cara? Tem não, amado. Você vai ser mãe um dia. Calma. Você vai entender o que é o filho errar e você tem que estender a mão para ele. Não é passar a mão na cabeça do erro, mas é você estender a mão e estar ali dizendo: eu sou a sua mãe, eu estou aqui. Então o amor de uma mãe é para durar para sempre. O filho roubou, matou, traficou, 20 anos preso, vai sair da cadeia. Quem está na porta da cadeia? É os amigos? É a esposa? Muitas das vezes obrigada, né? Mas amado, a mãe está lá. Em uma visita que eu fiz com a minha irmã na cadeia, uma mãe entrando e passando o desconforto, o desprazer de uma revista feminina, uma mulher de idade, mas a esperança dela era ver o filho, 60 anos nas costas, 4 horas da manhã na fila, alguém guardando o lugar porque não conseguia ficar de pé, por amor a um filho. Ah, é um vagabundo, ah, é um sem vergonha. Amado, calma. É o amor de uma mãe. Alguém já teve a experiência de evangelizar na porta de um presídio, de uma cadeia? Então você não sabe o que é o amor de uma mãe. O que você fez? Eu roubei uma casa e matei o morador. O que você fez? No assalto, mão armada, a arma disparou, matei o... Amado, é só história de assim para pior. É só histórias assim para pior. A gente ficava lá o dia inteiro ouvindo essas histórias. Aqui em Potim, pertinho, e muito simples e muito tranquilo o presídio daqui. Muito tranquilo, só coisas leves. Mas as histórias eram todas as mesmas. E quando você saía para o lado de fora, a maioria era maior de 40 anos e mãe. Maior de 40 anos e mãe. Então mãe é um amor incondicional. Esta mãe é aquela que mesmo quando o filho ingressa em um caminho errado, ela tem paciência para esperar o seu filho voltar. Há poucos dias morreu um amigo nosso na Vila Romana, que a vila toda tinha dificuldade com ele. A vila inteira tinha dificuldade com o menino. O menino fazia de tudo. A vila inteira conhecia o menino. Os 3 últimos meses, insulina, começou a tomar insulina, diabetes alta, o menino caiu de cama, encontrou o caminho para Cristo, aceitou a Jesus, o bairro não acreditava, 2 meses depois Jesus levou. A mãe dele falou: eu acreditei até o final, e eu vi o meu filho morto, mas salvo. Eu vi o meu filho dando prejuízo para o bairro inteiro, mas eu também vi o meu filho salvo. É o amor de uma mãe, amado. Uma mãe que acredita no seu filho, mesmo ele estando num caminho errado, porque a mãe sempre lembra do quê? Do sorriso daquela criancinha. A mãe sempre lembra do filhinho no colo, lembra, amados? Ai, meu Deus, deixa eu mostrar para minha vizinha. Nasceu. Parece um joelho, mas parece com o pai. Parece a mãe. Tem que falar isso, né, amado? É educação, né? Nossa, parece com a mãe.
Não, eu tenho um sobrinho lá que é lindo, amado. Meu sobrinho é lindo, meu Deus do céu. É lindo. Mas quando é pequenininho, você olha e você fala assim, meu Deus, parece um joelho, parece um tornozelo. Só que você tem que falar que parece com a mãe, parece com o pai. Sabe por que muitas vezes a mãe não deixa de acreditar na criança? Porque ele ou ela viu o menino chorar quando criança, viu o menino chorar quando ele era pequenininho. A mãe ou o pai levou o menininho no médico, segurou na mão dele. Segurou na mão dele. Quando ele estava com medo, planejou para ele uma juventude toda com sucesso. Nós não concordamos com o erro dele, mas nós amamos como mãe, como pai. É difícil para uma mãe amamentar, que amamenta, esquecer do seu filho. Deus já fala isso em sua palavra, deixando relatado, porque Ele nos guia, nos ajuda a aconselhar o nosso filho. Ele sempre guia e aconselha. A mãe é quem gera o filho e que conduz os filhos nos primeiros passos. Vamos ficar de pé nessa noite comigo? Quero orar por você. O último item dessa palavra diz para nós, que nós como igreja, nós como cristão, nós como servos de Deus, nós temos em nós ligado pessoas, que nós somos como mães e pais espirituais para pessoas. Existem pessoas que nos abraçam e nos dizem, meu pai é espiritual, minha mãe é espiritual, porque nós fazemos esse papel, nós fazemos o papel em que nós instruímos a criança, nós instruímos o jovem, nós instruímos o adulto no caminho em que ele deve andar, e ele não se desvia dele quando chega mais velho. Então prepare os seus filhos, amado, não só para o sucesso, não só para a derrota, mas para todos os dias. Prepare os seus filhos. Nós como cristão, nós devemos e temos esse papel de instruir os nossos filhos, seja ele dentro de casa ou dentro de outros lares, a seguir a Cristo. Precisamos preparar os nossos filhos, preparamos homens e mulheres para esse mundo, para que sejam íntegros, para que sejam corretos, para que sejam fiéis, para que sejam verdadeiros, para que tenham o caráter de Cristo. Nós como mães e pais, nós como pais e mães espirituais, ensinamos os nossos filhos e preparamos ele para ser um homem, para honrar as suas esposas, para abraçar as suas esposas, para proteger as suas esposas. Mãe, nós criamos e nós aconselhamos mães para honrar o seu marido. Não é para falar mais alto, mas é para falar igual o seu marido. Não é para que mulheres tomem o lugar dos homens dentro dos lares, mas é para a mulher governar igualmente os homens. Não é para tomar o papel do seu marido, mas é para governar em comum acordo. Hoje nós ensinamos assim: tenha a responsabilidade de ensinar uma vida a ser um homem, a ser uma mulher. Há quem diga que o futuro da sociedade está na mão das crianças. Eu lendo esses relatos, eu pude entender que o futuro da juventude está nos braços das mães. Somos nós, pais e mães, que ensinamos os nossos filhos. Não é os filhos que ensinam a sociedade, são as mães e são os pais. Mulheres têm um poder de influência muito grande na família. A palavra diz que uma mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola com a sua própria mão a destrói. Seja uma mulher sábia, seja uma mãe sábia, busque a Deus, porque a mulher que ela está toda atrapalhada dentro do seu lar, vive num lar bagunçado, vive num lar agitado, ela não tem sabedoria para viver. Mas aquela mulher que busca em Deus a sabedoria, ela encontra sabedoria em Deus para lidar com as situações. Você que é mãe, você que é mulher, gere harmonia dentro do seu lar. Mulher, para que viver num lar nervoso? Mãe, para que deixar os filhos nervosos? Filhos, por que deixar as mães nervosas?
Falou que é 10 horas para chegar. Que dificuldade que tem você olhar no seu relógio e ver que 10 horas é 10 horas. Esse dia o Samuel saiu, meu Deus, meu coração batia na boca. Primeira vez que meu filho sai sozinho, Senhor, não me deixe aí atrás, Senhor, me segura em casa. Senhor, me segura, eu sei que ele está bem, Senhor, me segura, Senhor. Ai, 5 para as 10. Cadê o barulho da fechadura? Rose, e se aconteceu alguma coisa, Rose? Calma, amada. Você ensinou seu filho? Se você ensinou seu filho, calma. Crie um lar de harmonia. Eu quero citar alguns exemplos de lar que são perturbadores, coisas que perturbam os lares hoje, coisas que trazem perturbação e preocupação dentro dos lares. Amado, você sabe que a traição dentro do lar aumentou tanto? A traição do cônjuge, da mulher para o marido, do marido para a mulher, aumentou tanto, que hoje a traição dentro do casamento, ela ultrapassou a porcentagem de separação, de muitos rankings que vinham nos últimos anos. Era dinheiro, era muita coisa. Hoje, com a facilidade de contato com isso daqui, e a liberdade que as pessoas têm de conversar, é tão grande, que uma mulher que não tem sabedoria, um homem que não tem sabedoria, ele destrói o seu lar. Mas nós estamos aqui nessa noite, amado, para pregar contra isso, amém? Contra a traição, contra o álcool, contra todos os vícios que nós vemos entrar dentro das casas sorrateiramente. Eu ouvi um testemunho no meu ouvido, não foi de alguém que falou, que ouviu no púlpito, que ouviu alguém pregar. Eu ouvi a pessoa me dizer, missionária: pastor, eu chorei tanto essa tarde. Foi por quê, irmã? Eu abri minha geladeira e estava uma garrafa de uísque. E ela me falou chorando. E eu perguntei para minha filha o que é isso daqui. E ela falou: mãe, é para uma social mais tarde. Como é triste ver isso, amado. Uma pessoa que subia nos montes com a gente, uma pessoa que exercia o dom das línguas com a gente, uma pessoa que profetizou sobre a minha vida, agora tem uma garrafa de uísque dentro da geladeira da mãe. Ensine a criança no caminho que deve andar, amado. Você que é mãe, ensina o seu filho. Você que é pai, ensina o seu filho. Você que pode, ensina. Não deixe que os vícios sorrateiramente entrem dentro do seu lar e com isso tragam um prejuízo. 2 Timóteo 3:1, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso é Bíblia. Sobrevirão sobre vocês tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, filhos desobedientes aos pais. Isso aconteceria nos últimos dias. Ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Amado, as coisas chegam na nossa vida devagarzinho. Fica calmo que as coisas erradas chegam na nossa vida devagarzinho. Você deixa de fazer uma coisa hoje, você deixa de fazer uma coisa amanhã. Você falta um culto hoje, você falta um compromisso amanhã. Dali a 2 meses você está fora. Não deixe isso acontecer, amado. Existem filhos esperando você profetizar sobre a vida deles, amém, amado? Existem jovens querendo que você profetize sobre a vida deles. Existem homens e mulheres, idosos, que precisam que você chegue até a eles com uma palavra de vitória, e essa palavra está nos seus lábios. Abre os seus braços assim, ó. Vamos louvar a Deus com essa canção, mas com verdade, amado, com verdade no seu coração. No seu coração.